Estamos no sul do Brasil, no Pampa Gaúcho. Os campos invadem a linha do horizonte e assim se repetem infinitamente. O Pampa se estende dentro da Argentina e Uruguai. É uma das maiores regiões de campos do mundo. No Brasil, o bioma Pampa se localiza inteiramente no Rio Grande do Sul. Corresponde a cerca de 60% da área do estado e se caracteriza principalmente por gramíneas e arbustos com matas pequenas conhecidas como capões. Para quem olha de relance para essa imensidão de campos, pode parecer um grande espaço vazio. Mas, olhando mais atentamente, percebemos que os campos fervilham de formas de vida. Só de plantas é estimado que sejam mais de 3.000 espécies, muito mais que outros ecossistemas campestres, inclusive mais extensos ao redor do mundo. A fauna dos pampas também é muito rica. Além disso, muitas espécies são endêmicas daqui e não são encontradas em outros lugares do mundo. No entanto, toda esta riqueza está ameaçada. 2.514 km² de vegetação nativa do Pampa foi destruída e resta apenas 36% de áreas remanescentes. Esta destruição tem sido causada principalmente pela conversão dos campos nativos em monoculturas de soja e arroz, pelo florestamento com eucalipto e pinos e pela invasão do capim anone, uma espécie de planta exótica. Existem duas espécies de plantas que estão ameaçadas de extinção e que são encontradas na região da campanha: o cravo do campo e o cambarazinho. O cravo do campo é uma erva ornamental que tem as flores vermelhas e alaranjadas, miúdas e arranjadas em grupos chamados capítulos. Esta planta é encontrada principalmente no Cerro do Jaral e no Palmar do Coatepe, no município de Quaraí. O cambarazinho também tem características ornamentais. As folhas são brancas e aveludadas na parte inferior e suas flores são lilazes. Atualmente, é conhecida apenas uma população desta planta, no município de Manuel Viana, mas vem crescendo em número de plantas devido ao manejo controlado do gado no campo nativo. A chegada dos colonizadores europeus promoveu grandes mudanças nos Pampas. No final do século XVI, trouxeram o gado bovino, que se adaptou às pastagens, e estas ao gado. Grandes rebanhos perambulavam livres pelos campos que posteriormente passaram a ser explorados. Surge então a figura do gaúcho, forjada pelo modo de vida determinado pelo Pampa e o gado bravio. Até hoje, a pecuária é uma das principais atividades econômicas do estado. Apesar de parecer uma paisagem homogênea, o Pampa compreende tipos diferentes de vegetação, resultantes de variações no clima, no solo e intensidades de manejo. Estamos na tríplice fronteira, Brasil, Uruguai e Argentina, numa zona de transição entre o Pampa e o Chaco argentino. Aqui, no Parque Estadual do Espinilho, em Barra do Quaraí, encontram-se conservadas características dessa vegetação. Trata-se de árvores distribuídas de forma naturalmente esparsa, como se tivessem sido plantadas. Essa formação vegetal recebe o nome de Savana Estépica Parque, ou Parque Espinilho, como é popularmente conhecida. As árvores predominantes são o inhanduvá e o espinilho, e, em menor proporção, o algarrobo e o quebracho branco. No Brasil, essa vegetação é encontrada exclusivamente nessa região. Há 100 anos atrás, essa vegetação foi mais abundante no Rio Grande do Sul. Ao longo do século, quase toda a extensão dessa formação foi gradativamente convertida em pastagens ou lavouras. O clima aqui pode ser severo e impiedoso, com temperaturas negativas e ventos cortantes no inverno, enquanto no verão as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius. Apesar das chuvas serem normalmente bem distribuídas ao longo do ano, o solo raso não é muito permeável e não retém bem a umidade.
A vegetação, munida de um arsenal de espinhos, é bem adaptada a estas condições. Nem todos os animais conseguem tolerar bem as adversidades do tempo, especialmente no inverno. Por isso, algumas aves que reproduzem no Parque do Espinilho migram para o centro e norte do Brasil em busca de condições de sobrevivência mais favoráveis, como o príncipe, a tesourinha, o peitica de chapéu preto e as guaracavas grande e modesta. Outras aparecem no parque, vindas de regiões mais frias do continente, como a calhandra de 3 rabos e a noivinha coroada, e passam o inverno aqui. E é na primavera que o Parque do Espinilho explode em vida novamente. Os pássaros migratórios retornam para reproduzir e completar seu ciclo anual. Entretanto, há um conjunto muito particular de espécies de aves que são adaptadas para viverem durante todo o ano no Parque Espinilho. Algumas delas um tanto diferentes, como o arapaçu platino, único representante dos arapaçus que se utiliza do chão para buscar o alimento. A cada novo dia, o coperete anuncia com seu forte canto o amanhecer na savana. Entre todas as vozes, um canto se destaca. O cardeal amarelo é muito raro hoje, mas ainda está na lembrança dos habitantes de algumas regiões do Rio Grande do Sul, como na Serra do Sudeste. Há quase um século atrás, era um pássaro relativamente abundante em determinados locais e de presença regular no sul do Brasil, Argentina e Uruguai. A partir da década de 1970, o cardeal amarelo já era considerado escasso. A perda do habitat, o tráfico e a captura para comércio ilegal acabaram dizimando a espécie. Hoje, sabemos que no Brasil há cerca de 1.500 exemplares em cativeiro, grande parte deles sem procedência conhecida. E não são conhecidos mais que 50 indivíduos em vida livre no Parque Estadual do Espinilho e arredores. Esta é toda a população brasileira atual. Há pelo menos 2 décadas, apesar dos inúmeros esforços de ornitólogos, a espécie não tem sido encontrada em outras regiões do estado. Na região conhecida como Serra do Sudeste, a população do cardeal amarelo pode ter sido extinta ou está à beira da extinção. Não há registros atuais confirmados. É no Parque Estadual do Espinilho que resistem os últimos cardeais da espécie no país, protegidos por esta unidade de conservação e propriedades particulares lindeiras que mantiveram a vegetação original. Os belos cantores são esquivos à presença humana. Ao menor sinal de perigo, voam e desaparecem na savana. Mesmo na região do Espinilho, onde a espécie parece livre da ação de caçadores, o cardeal amarelo enfrentou o declínio de sua população. O motivo foi a perda de habitat. Durante a expansão da agricultura, milhares de hectares de savanas com inhanduvás desapareceram para dar lugar a arrozais. Há mais de uma década, pesquisadores da PUC-RS procuram pela espécie. E desde o inverno de 2012, vem estudando em detalhes o cardeal amarelo em seu ambiente natural no estado do Rio Grande do Sul. E mais ainda no Parque Espinilho. Dentro dos limites de seu território, o cardeal amarelo busca o alimento: brotos, sementes, talos de folhas e insetos, principalmente no solo ou relva baixa, nunca em meio ao capim alto. O gado, ao pastar, acaba mantendo a grama baixa e o cardeal amarelo faz uso dessas áreas.
A cada nova primavera, os machos aumentam suas atividades de canto. Nos galhos mais altos dos inhanduvás, emitem seu poderoso canto. Eles querem atrair uma parceira e comunicar a outros machos que aquele pedaço de terra tem um dono. Os machos, além de cantar, exibem movimento de asas e cauda que geralmente precedem o acasalamento. Em outubro, as fêmeas estão prontas para a reprodução. Junto com o processo de acasalamento, as fêmeas dão início à construção dos ninhos e preferem construir nos galhos de inhanduvás. Após a postura, as fêmeas incubam sozinhas os ovos. Enquanto isso, os machos vigiam de perto todas as ações próximas do ninho. Mas foi neste processo que os pesquisadores fizeram uma descoberta inédita. Sempre se descreveu que os cardeais amarelos formariam apenas casais para a reprodução, mas isso não é a regra para a população do espinilho. Aqui há alguns casos de reprodução cooperativa. Além do casal, que virão a ser os pais genéticos, há a participação de um terceiro ou quarto indivíduo durante a reprodução. Esse indivíduo, no caso dos cardeais amarelos estudados, geralmente é macho. Eles são chamados de ajudantes de ninho. Os ajudantes podem ser filhos do próprio casal ou simplesmente indivíduos submissos, que não conseguiram estabelecer um território próprio para reproduzir. Além de ajudarem na alimentação dos filhotes no ninho, também auxiliam na proteção do ninho contra predadores, na defesa do território contra invasores e na limpeza do ninho. O mais curioso é que os ajudantes ficam de babá de seus irmãos mais novos recém-saídos do ninho, enquanto o casal constrói e cuida de um novo ninho. O sentido desse comportamento social ainda não é bem compreendido pelos pesquisadores, mas há algumas hipóteses. A área disponível e adequada para a reprodução é limitada e já está totalmente ocupada. Ou seja, há mais machos que fêmeas, então alguns machos ficam sozinhos. Os ajudantes auxiliam no cuidado dos filhotes, que não são seus, o que de certa forma beneficia o casal. Mas que vantagens teriam os próprios ajudantes com este comportamento? Alguns dos possíveis benefícios para os ajudantes seriam o aprendizado no cuidado da prole e, talvez, herdar o tão disputado território no futuro. Cerca de 20% dos filhotes deixam o ninho e sobrevivem à etapa de maior vulnerabilidade, quando estão dentro do ninho. A predação é a causa principal de perda de ninhadas. Lagartos, cobras, felinos e outras aves são os principais predadores. Parasitismo de ninho também pode ser um problema para as ninhadas do cardeal amarelo. O principal responsável por isso é o chopin ou vira-bosta. Fêmeas de chopin colocam seus ovos no ninho do cardeal amarelo para que seus ovos e filhotes sejam cuidados pelos pais adotivos. Muitas vezes, no momento da postura, as fêmeas de chopin bicam os outros ovos, rompendo as cascas. Quando isso acontece, os embriões dos cardeais amarelos não se desenvolvem e morrem. Quando percebem que os ovos não irão vingar, os donos do ninho acabam por abandoná-lo. Os jovens cardeais amarelos apresentam uma coloração mais discreta para facilitar que se camuflem na vegetação. Com isso, passam desapercebidos de alguns predadores, como o falcão de coleira ou o gavião cinza, exímios caçadores de aves. Isto, entretanto, não ajuda muito com predadores noturnos, como gatos selvagens. Conforme vão crescendo e aumentando sua mobilidade, vão trocando sua plumagem, e pode levar até 2 anos para atingir a coloração viva dos adultos. As pesquisas sobre a dinâmica da população do cardeal amarelo vêm sendo intensificadas desde 2012.
Hoje são monitorados cerca de 40 cardeais amarelos, com o objetivo de conhecer melhor as necessidades da espécie, visando a conservação. Após mais de 4 anos de estudos com marcação individual com anilhas do Centro de Pesquisa e Conservação de Aves, CEMAV, é possível obter informações sobre tamanho da população, razão sexual e longevidade. A longevidade pode chegar a mais de 10 anos. Este macho, por exemplo, vive aqui há pelo menos 10 anos, desde que foi marcado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Descobriu-se que esse indivíduo já pareou e reproduziu com sua filha e sua neta. Cruzamentos consanguíneos sabidamente podem ter efeitos maléficos para as futuras gerações. A sequência da pesquisa será investigar a genealogia dos cardeais do espinilho. Para isso, são tomadas amostras de sangue de todos os cardeais capturados. Os primeiros passos para a conservação da espécie no Brasil estão sendo dados. Compreender a história de vida e o porquê a espécie chegou nessa situação tão crítica. Os pesquisadores do Laboratório de Ornitologia do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS acreditam que para salvar uma espécie da extinção é preciso, antes de mais nada, conhecê-la. Há muito mais a se fazer para melhorar o conhecimento dessa espécie, que é um dos alvos do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Passeriformes Ameaçados dos Campos Sulinos e Espinilho, do Governo Federal. O apoio constante de ONGs, de instituições federais e de fundações são fundamentais para a realização e continuidade das pesquisas em torno da conservação do cardeal amarelo, um representante da beleza e da diversidade de nosso país.